Super simples, a gente vai falar uma frase, e aí vocês vão dizer se vocês concordam com essa frase ou discordam. Concordando, dá um like, discordando, dá um dislike. Tem algumas respostas que você pode levantar as duas se você quiser. Like e dislike para a mesma pergunta. Tá bom? Já outras, se quiser, pode desenvolver. Pode justificar se vocês quiserem. Lembrando que é um podcast, tem gente que tá assistindo pelas câmeras, mas tem gente que tá só ouvindo. Então, levantou a plaquinha de fala like, levantou a plaquinha fala dislike. Levantou as duas, like e dislike. Para quem tá acompanhando no áudio, conseguir acompanhar e entender certinho qual o momento da conversa que estamos. Por exemplo, essa primeira pergunta, eu acho que talvez vocês queiram discorrer. Fiquem à vontade. Like ou dislike para... Abrir mão da masculinidade é abrir mão de privilégios. Tem que pensar aqui. Isso. Tá abrindo mão da masculinidade? Vou fingir que eu tô pensando também. Like. Você vai me colar, é? Não, mas não, mas é que pra mim já tava óbvio. Então tá bom. Você só deu tempo pro mas amiguinho, pode né? discorrer. Desculpa. Não, eu concordo porque é necessário, mas não é fácil. Eu acho que assim, a saída realmente... Eu acho que talvez o grande desafio da masculinidade, dessa desconstrução da masculinidade tóxica, que a gente chama, é justamente você abrir mão do privilégio. Né? Ou seja, é gostoso ter privilégio. Tudo é feito, né? Tudo é feito pra É tudo pra gente. Tudo é nosso, né? E agora eu vou abrir mão porque eu vou ter que aceitar uma superiora que é mulher. Né? E sem falar mal dela, sem falar que ela chegou lá porque ela dormiu com alguém. Porque isso no meio corporativo é gritante. Fato. É gritante, sabe? Então, eu acho que abrir mão de privilégios é a saída para essa masculinidade tóxica. Apesar de achar que é difícil, né? Uma pergunta mesmo, do fundo do meu coração. Mas é possível abrir mão de privilégios? Porque quem nasce homem é homem e vai ter esses privilégios. Mesmo que uma mulher ocupe um espaço de chefia, você ainda é homem e tem o privilégio de saber que 80% das posições de chefia são incumbidas para homens. É estatístico, é corporal. Você, não é porque uma mulher alcançou, não é porque a desigualdade está começando a equalizar, talvez. Você não abriu mão disso. Quando você nasce com um privilégio que é denominado pelo seu corpo, seja racial, seja de gênero, seja de orientação sexual, é dado biológico, é dado que você não tem como fugir disso. Eu me pergunto se é possível abrir mão de privilégio ou se é possível fazer com que as pessoas, todos tenham acesso a esse mesmo poder, sabe? Não, acho que você não precisa abrir mão de ter acesso a um lugar bom na sua empresa. É só fazer com que todo mundo tenha a possibilidade de. Eu não sei se faz sentido isso que eu falei. Eu acho que isso, pra mim, é mais fácil até de colocar pensando que eu sou uma gay branca, sabe? Eu posso ser a gay afeminada e tal, mas o fato de eu ser branco me coloca no privilégio dentro do próprio meio gay. O que eu faço com esse privilégio? Eu só aproveito dele, desfruto, ou eu uso ele para abrir portas para outras pessoas, entendeu? Ou quando eu vou dar uma palestra numa empresa que chamaram a gay branca, eu vou só falar sobre o que é ser uma gay branca, não vou falar dos outros recortes que precisam ser vistos, sabe? Não vou tentar trazer no meu canal, no meu meio de amigos, no meu podcast. No seu dia a dia. No dia a dia, coisas que atravessem as outras pautas. Eu acho que tem privilégios que não tem como a gente abrir mão. Mas tem como a gente usar esses privilégios, às vezes muito mais poderoso. Porque a gente acessa lugares que outra pessoa nunca vai acessar. Tipo, o meio de amigo dele pode ser um monte de hétero, não sei o quê, que eu nunca vou chegar lá a desconstruir. Mas ele vai levar essa mensagem, porque ele tem esse privilégio. Que foi o que ele falou, de construir essas pontes. Eu acho que tem privilégios e privilégios. Tem privilégios que dá para você abrir mão e tem os que você precisa reconhecer para você poder usar ele a favor do caminho que você quer construir. Eu, por exemplo, sendo um homem hétero e tal, sou pai. Eu poderia muito bem ter falado assim, eu não vou abrir mão do privilégio de procurar uma carreira, de crescer no meu trabalho para ficar cuidando dos meus filhos. E essa foi a primeira mudança que eu fiz na minha vida, sabe? Eu abri mão disso e hoje, assim, eu tenho um outro trabalho, né? Eu tô ali, não sou ali aquele cara que tá cavando uma gerência, uma diretoria, não sei o quê. Pra viajar o mundo inteiro, porque eu quero ficar com os meus filhos. Eu sei que se eu fizer isso, eu vou ficar longe. Eu não quero abrir mão disso. Então, tem coisa que você consegue abrir mão, mas mesmo aquilo, e isso eu acho que é muito importante pra gente que é homem, assim, de entender que aqueles privilégios que a gente não consegue abrir mão e a gente reconhece, a gente tem que entender que não é usar o meu privilégio para abrir porta para as outras pessoas, porque eu não abro porta para ninguém. Eu apenas estou ali fazendo o meu trabalho de poder utilizar esse privilégio para beneficiar outras pessoas, mas
Porque senão fica essa coisa de, né, o macho salvador, né? Eu vou ceder meu espaço para você vir aqui ocupar, né? Você me deve um favor, fica intrínseco, tipo né? isso, né? Eu acho que precisa sempre gerar um movimento. A gente não pode se acomodar nos nossos privilégios, sabe? Porque isso é muito fácil. Acho que a gente precisa se movimentar. E a gente vê cada vez mais as pessoas que falam que entendem desses privilégios. Mas eu sou um homem branco, eu não vou nem tocar nessa pauta porque não me diz respeito. Não, vão te ouvir mais do que a todo mundo, sabe? Então, quanto mais privilegiado, mais poder você tem de transformar a sociedade. Sim. A verdade é essa. Super, super. Eu tenho ainda hoje traços de masculinidade tóxica que ainda estou trabalhando em mim. Isso acho que até eu tenho. Like. É tão... Esquecemos de falar, amiga. Like. Isso acho que é tão... acho que permeia tanta gente que acho que até eu... Não, tenho certeza que eu também tenho traços dessa total, masculinidade com certeza. tóxica que eu fico o tempo todo, né, no linguajar, nas atitudes A mesmo. gente está sempre aprendendo. Eu acho que não tem um ponto final, né, que a gente vai chegar. Não vou me tornar o Rodrigo Hilbert. Eu nem sei construir casa da árvore, sabe? Não sei caçar para minha família, sabe? Assim, desculpa, tá? Não sei se você caça para sua família, mas eu não sou. Eu sou aquele Thiago lá de trás que tá aprendendo um monte de coisa e evoluindo, sabe? Comparando comigo mesmo, não comparando com Lorelai, com Gabriel, sabe? Acho que é isso. Exato. E eu acho que também tem as coisas que a gente acha que hoje em dia já estão desconstruídas. Daqui 10 anos a gente vai entender, putz, era super machista, aquilo que a gente achava que era super da hora e ok, entendeu? Sim. Então, e a sociedade toda tá dentro disso, né? O machismo tá em cima de todos nós, homens, mulheres, gays e tal, tá todo mundo correndo contra. Produção estrutural, né? Uhum. Foi Sim. passado pra gente de uma forma, a gente reproduz às vezes sem concordar com essa ideia, mas a gente tá reproduzindo muitas vezes. Mas dizer que é estrutural também não tira a nossa culpa, Não, né? nem um pouco. Porque hoje em dia estão tá, usando muito essa cartada. Aqui não. Aqui não. Aqui é dislike, hein? Usar essa cartada. Dislike. Eu já perdi amigo homem porque ele não soube lidar com a própria masculinidade tóxica ou eu que não soube lidar com a dele. Like, porque é fato que a gente vai perder essas masculinidades, Essas amizades. essas amizades. Acho que a paternidade me trouxe muito disso, assim. Eu comecei a perder amigo por causa disso, porque os caras não queriam saber de eu falar de filho, eu só sabia falar de filho o tempo todo, não quero nada, não quero falar de filho mesmo. Minha esposa que cuida do meu filho, eu quero falar de futebol. Então, você meio que... Perde o assunto, perde sabe? a conexão. Exatamente. Você afasta Tem e não ponto de conversa encontro. mais. E aí fica aquela coisa estranha quando você reencontra, né? Tipo, oi, tudo bom, não sei o quê, mas... Eu vou dar um like, um dislike, porque pra mim é mais ou menos. Sempre fui uma bichona, então todo mundo que se aproximou de mim desde muito criança não se afastou por eu ser afeminado, porque eu sempre fui. Só que a família, sim. Pessoas da minha família, quando descobriram que eu era uma drag, mudaram completamente. Mas então, como não era amigo próximo e como da família eu já não esperava nada, então dei aqui mais ou menos, entendeu? Mas que as pessoas se afastaram da família, principalmente, sim. Metrosexualidade foi uma brecha para que os machos começassem a se cuidar? Eu vou colocar assim. Like. Like também. Você colou dela agora, viu, bem? Falei. Olha em você. Porque Agora foi sua vez. Porque assim, as discussões elas são tão complexas que eu não sei se hoje em dia metrosexualidade virou uma outra coisa e a gente está julgando um negócio que eu não sei direito o que é, entendeu? A metrosexualidade que eu conhecia, que começou David a ganhar... Beckham. Então, eu acho que É a referência, é o é o clássico. clássico. Tá, aí tudo bem, eu acho que é isso. Me veio na cabeça, pelo menos. É a desculpa a minha pra referência. você se cuidar, né? E você entender que... Pra fazer tudo que as gays faziam, mas dizer, olha, eu posso não ser gay e fazer tudo isso. Bizarro. Que Então é isso. bobagem, né? Nossa, eu lembrei agora de um garoto na minha escola que se cuidava muito, passava creme, essas coisas, e a galera zoava muito ele. Ah lá. Cara, na E falavam, adolescência, olha o metrosexual ali, né? Ai, E que zoavam o bizarro. fato dele querer Sim, se cuidar. o menino usando gel no cabelo já era suficiente pra zoar na minha época, sabe? O negócio era Difícil, surreal. né? Que doido. Que doido. É possível ser viril e vulnerável ao mesmo tempo? Super like, hein? Qual é o Ela conceito de copiou, virilidade? ela copiou. Você copiou, hein? Mas eu não sei o que pensar sobre virilidade. Viril né? e vulnerável. São contraditórias as palavras? Eu acho que tem gente que acredita que são. O tal do homem não chora. Isso é ser viril. É um fortão, é um machão, macho man, O mais sabe? machão é o mais viril, entendi. E eu acho que não só é like, como é necessário que a gente tenha cada vez mais pessoas demonstrando isso e aparentando dessa forma, né?
Porque é o lance do privilégio. Tipo, se você é um cara que é visto como viril e você fala sobre emoção, se emociona, se vulnerabiliza, você tá dando um recado gigante. Teve um caso, isso é muito mundinho hétero, né? O negócio de bodybuilder, sabe? Os caras gigantão e tal. Tem um cara que é muito famoso, que é o C-Bum, né? O Chris Bumstead. Ele é tipo o Mr. Olímpia. Ele ouve Taylor Swift. É isso, exatamente, tá vendo? Ele ouve Taylor Swift treinando. E as pessoas já assim, caramba. Julgaram ele por isso. Não, mas o fato dele ser um cara daquele tamanho. Ele desconstruiu muita Ele gente. desconstruiu muita gente. Só de Eu falar entendi. isso. E tem um outro vídeo dele comentando assim, sentando assim, conversando com outro cara que tava treinando com ele, falando de como que ele tá esperando a filha, né? A filha dele vai nascer. E aí ele falando como que ele queria que a filha dele soubesse que ela podia se expressar e sentisse tristeza ou felicidade com ele, que ela se sentisse segura de falar de emoções com ele. Um cara daquele tamanho, sabe, assim, que é campeão do mundo, falando sobre como ele quer ser acolhedor para a filha dele. Essas coisas fazem diferença, isso muda o mundo, cara. Isso que é usar os privilégios, exatamente. né? É o Você usa arquétipo máximo de um homem viril e forte falando sobre isso no Exato. mundo. Não vou nem falar nada. Fala. Não, me choca as pessoas se surpreenderem com um homem forte que ouve Taylor Swift e fala que quer conversar sobre as emoções da filha. Eu tô ali treinando, ouvindo Kelly Clarkson, ninguém fala nada. É absurdo isso. É que agora eles estão sabendo. Então tá bom. Aí agora é Gabriel. Conheço mulheres que também têm masculinidade tóxica no comportamento delas. Acho que todos Acho que conhecemos, né? Peraí, Todos não, já me nós. confundi lá. Começar pelas nossa mãe, né? Vamos. Ih, mãe, desculpa. Mas normal, né? Acontece. Faz parte, né? O que a gente falou. Ninguém tá livre disso. Tá todo mundo se desconstruindo, é o que a gente espera. Vocês se consideram exemplos que gostariam de ter tido? Eu acho que sim, né, gente? Sim, acho que sim. Né? Autoestima lá em cima, hein? Poxa, hein? Querida. Não, vocês foram sinceros. Não, eu acho que eu, pelo menos, comecei meu trabalho no YouTube criando o canal que eu queria assistir. Exatamente. Então eu tenho muito essa referência, sabe? E acho que funcionou. E na minha época nem internet não tinha, né? Pra eu ter uma referência de alguém. Eu acho que isso é… Acho que era isso. Homem precisa de rede de apoio de outros homens. Like e dislike, não sei. Eu vou dar like pensando nas gays. Pensando no contexto de gay que tem coisas que só alguém que é muito próximo da sua vivência vai conseguir entender, sabe? Eu acho que não só da vivência gay, na experiência sexual em si, mas na questão cultural e tal. Então, tem pessoas que eu sei que eu nem cobro que me acolham porque eu entendo que não, aquela pessoa nunca vai se conectar com a minha história. Então, acho que tem certas coisas que só alguém que teve a vivência mais próxima mesmo vai conseguir se conectar. E por que você deu like e dislike? O like é por causa disso, porque eu acho que precisa ter esse lugar de você se conectar com alguém, né, se encontrar naquela experiência humana, vamos dizer assim. Mas o dislike é no sentido de a gente fica muito refém de achar que a gente tem que ensinar todo mundo as coisas que precisam fazer, né? Eu acho que você passou muito por isso. O tanto de gente que acha que você tem que ser professora dela, né? E não é o seu trabalho. Por mais que você tenha feito um canal no início sobre isso, não é para isso que você existe. Sim. E eu acho que existem muitos homens, aí eu tô falando até de homens héteros mesmo, assim, que eles usam dessa justificativa para pedir, você tem que ter paciência comigo, eu estou me desconstruindo, eu estou aprendendo, eu preciso que você tenha, sabe, eu preciso que você me ensine a ser homem, é falar para a esposa que ele é agressivo, escroto a vida inteira, mas eu estou me tentando melhorar. Então, rede de apoio para mim nesse sentido, não, é dislike, porque o cara tem que correr atrás, buscar os próprios recursos, ler livro, ouvir outras pessoas que não sejam todos homens héteros, né? Que é um ouçam trabalho outras individual. pessoas. Exatamente, sabe? Então também tem que ter esse lugar de eu poder dar um toque no meu amigo se ele tá fazendo uma coisa zoada, sei lá, com a namorada dele ou com os filhos dele, quebrar esse pacto da broderagem, né? Vamos dizer assim, mas tem que ser uma coisa do cara também, o cara tem que ir atrás, sabe? E eu vejo isso no meu trabalho, tá? A quantidade de palestras que eu já dei, no final da palestra, vi um cara falar assim, nossa, eu adoro seu trabalho, seus vídeos são incríveis, minha esposa sempre manda pra mim os seus vídeos lá e eu vejo, muito bom. Eu fico, por que diabo você não vê meu vídeo? Por que você tem que esperar a tua esposa fazer uma curadoria, Por que você é o eterno nenê? Sabe? É eterno isso. nenêzão, É que alguém isso. tem que cuidar. Eu já conheci homem que exercia uma masculinidade tóxica para esconder ser LGBTQIA+.
Eu dei o like, né? Não, deu like aqui. Like. Vou copiar então. Eu conheci um monte, já vivi isso também, como eu contei, né? Quando Pois eu era é. mais novo. Eu acho que faz muito parte. E acho que não só LGBTs, viu, pra esconder a sexualidade. Tem caras que você sabe que são seus amigos, que são legais e tal, mas que quando eles estão no meio deles, eles pagam de muito mais homofóbico do que eles são com você, entendeu? Isso existe. Não só homens também, mulheres também, Sim. sabe? Eu Pessoas. acho que pessoas, Aceitam certos discursos para se sentir inclusos, mesmo que não concorde com o discurso do grupo. E pratica, né? E mais do que isso, uhum. pratica, né? Pratica, reverbera, né? É possível mudar a masculinidade tóxica em homens mais velhos e de outras gerações? Vai, Eu vou dar Thiago, seja like. sincero, Thiago. Eu vou dar like e dislike, vai. Ih, não foi tão Depende otimista muito. dessa vez. Não, né? agora eu que baixei a bola aqui. Porque é muito difícil, né, gente? Você está falando de uma pessoa, sei lá, que tem 60 anos. Um cara, toda a história de vida dele. A gente falar sobre repensar a masculinidade é o cara repensar a vida inteira dele. E às vezes o cara não tem emocional sequer para isso. A gente fala muito de, eu preciso me vulnerabilizar. Você também. Você já tem um letramento sobre isso. E você consegue lidar com isso. Um cara que ouviu que não pode chorar a vida inteira, com 60 anos, ele vai entrar em contato com isso? É muito difícil. Então, às vezes, e eu acho que isso é um desafio geracional, inclusive, né? Concordo. Eu tenho que olhar para as gerações anteriores e falar assim, não é que eu preciso passar a mão na cabeça, eu vou estar sempre apontando e Mas questionando. entender a limitação. Exato. É saber até onde aquela pessoa vai e saber se até onde ela vai ainda funciona para mim ou não, para manter aquela relação, sabe? Então, é uma coisa meio de decisão Não sei a também. idade de vocês, eu tô com 56 anos, eu vejo esses dois extremos assim, e aí eu me sinto, sabe, Uhum. puxa pra cá, puxa pra lá, porque é isso, a pessoa não consegue olhar pra toda a vida dela e falar, ruiu tudo, entendeu? Não consegue, não Uhum. consegue, não Muito consegue, é difícil. uma coisa Mas tem quem impressionante. consiga. Tem Tem quem quem consiga. consiga, não, esses tem quem casos. consiga, eu tenho amigos que conseguem, inclusive tenho amigos, Inclusive, Tem amigos que são? mas é muito difícil, Sim. requer uma coragem, requer uma abertura, que às vezes a pessoa não quer mais ter, e não é só pra isso, é pra vida. Uhum. Tem gente que eu tô com 56, tem gente que na minha idade já se fechou pra vida. Totalmente. Não quero mais, agora eu vou curtir, agora eu vou fazer, né, desfrutar do que eu construí e tal. Quer dizer que você vai ser conivente com potenciais machismos e violência que essa pessoa vai fazer? Não. Não. Mas você não vai achar que você vai conseguir tirar essa pessoa do pântano, sabe? Assim, não vai. Você não vai conseguir tirar ela da Idade Média. Tem pessoas que você não vai conseguir resgatar, cara. E vão se isolando, né, porque tem filhos, netos, Isso. às vezes até bisnetos, que estão numa outra onda. participa do pressuposto que a pessoa tem que querer primeiro. A porta Isso. abre pra dentro. Mas eu acho que às vezes a vida choca essas pessoas. Ele pode Às ter vezes. um neto. Não, mas digo um neto Olha que, lá, é o tempo que todo. se identifica como trans. Ela vai ter que É descobrir como amar. O tempo todo. Isso pode acontecer. Pode. No choque a pessoa pode rever. Porque eu já vi isso acontecer e pra mim isso é bizarro. A gente acha que não, mas Não, às eu vezes acho no que choque a pessoa… E eu acho que acontece com frequência. Uhum, Acho que sim. acontece com frequência. Porque as novas gerações estão vivendo de outro jeito. Né? Estão se permitindo ser de outro jeito, né? Me pergunto, então, ok, uma pessoa de 60 anos viveu uma vida inteira dentro de um espectro machista, homofóbico, racista, e talvez ela não queira se desconstruir nesse aspecto. Mas talvez uma pessoa de 20 anos, que foi o que ela viveu a vida inteira dela, também tá dentro, viveu essa cultura. E por que a gente passa a mão numa pessoa, a gente passa, não vou usar a melhor expressão, por que a gente passa a mão na cabeça de uma pessoa de 60 anos e não na de 20, sabendo que ambas viveram talvez a mesma educação? Eu não sei se… Eu entendo que a gente não vai salvar o mundo, mas eu continuo não achando aceitável que uma pessoa de 60 anos, não importa o que ela tenha vivido, não tenha a vontade de querer mudar. Tá. Por mais que ela tenha vivido 60 anos Daquele vivendo jeito. Mas eu acho que a vivendo de um questão aqui é não ter esperança que ela mude, não passar a mão na cabeça dela. Exatamente. É tipo assim, ó, Uhum. a gente tá te repreendendo, a gente sabe que você não vai mudar. E Mas é isso, eu não já concordo largar com a isso. mão. É. Largar E a eu mão. acho que tem um negócio… Essa tua comparação, ela não é tão equivalente, porque a pessoa de 20 anos, ela está vivendo uma juventude num mundo completamente diferente do mundo que essa pessoa de 60 anos viveu aos 20 anos, sabe? Então, ela já está inserida num mundo que é muito diferente por si só, em termos de sociedade, cultura, política e tudo. E conversas, inclusive, que ela vai ouvir de outras pessoas. Então, eu acho que… Eu vou dar um exemplo muito pessoal meu,
que é de quando eu me reaproximei do meu pai. E eu me reaproximei dele depois de ter filhos, porque a gente passou muitos anos longe do outro. E no início era coisa linda, o avô dos meus filhos, né? Taraná, vamos construir essa relação. E eu já tinha essa imagem de paternidade minha, né? Construindo com os meus filhos. E criei essa idealização de relação que eu poderia construir com o meu pai depois desse reencontro. Imagina a loucura que vai na cabeça da gente. E dentro desses conflitos que acabam acontecendo, né, obviamente acaba acontecendo em qualquer relação, eu lembro de uma vez eu ter ficado muito chateado com alguma coisa que ele fez comigo. Foi assim, eu vou mandar um áudio para ele e vou ser o mais acolhedor e empático, entendendo as limitações. Eu vou usar o máximo da minha comunicação não violenta que eu já usei na minha vida para falar com ele as coisas que eu... E aí eu mandei um áudio gigante para ele, falando assim, olha, nossa relação, a gente está construindo essa relação de novo. Eu queria que fosse assim, parará. E a resposta que eu tenho dele é silêncio por uma semana. Ele ficou pé da vida com aquele áudio. E aí, a resposta que eu recebo depois daquilo é basicamente assim, não existe relação entre a gente. Eu sou seu pai, você é meu filho. Relação você tem com mulher. Você e sua esposa é a relação. É outra referência. Você entende? É uma visão de mundo muito diferente. Eu poderia muito bem falar assim, ele é o monstro, não sei o quê, como que ele não pode... Mas eu preciso também fazer esse exercício de entender que a visão de mundo dele é completamente diferente da minha. Que era pautada na autoridade. E que não exista o que eu possa fazer para mudar essa visão a essa altura do campeonato. Me resta decidir o que eu vou fazer com isso, né? E o quanto que eu vou deixar isso me afetar ou afetar a minha família, sabe? Não, nesse aspecto eu concordo 100% com vocês. Só para reforçar também um último aspecto de que eu acho que a gente tem um privilégio muito grande de viver em grandes metrópoles. Então, hoje, porque você falou que você é do interior, né? Sorocaba. Não é tão interior, é uma cidade grande. Mas eu acho que... E é perto, não é tão longe. Daqui uma eu hora. acho que também esse aspecto dessa nova geração vir com pensamento e tá tendo uma educação muito diferente também, é muito um privilégio que a gente tem em grandes metrópoles. Porque se a gente vai no interior do sertão, onde a miséria é gigantesca, onde você não sabe se a galera não tem saneamento básico, não tem acesso, às vezes, à internet, ainda é uma educação, talvez, que a gente tenha vivido, sabe? Acho que o ser humano precisa primeiro sobreviver para depois pensar socialmente. E tem lugares que a sobrevivência ainda é um fato, ainda é dado de realidade. Então, reforçando também um pouco do que você falou, né? De que talvez essas pessoas, esse tipo de conversa não atinja essas pessoas por uma questão do que elas viveram, né? Total.